Fala rapaziada, bom dia pra todo mundo. Surreal que aconteceu aí entre a comunicação do Bahia com seu torcedor sobre contratações de outros clubes. É isso mesmo, surrealismo mesmo. Primeiro sobre o caso Vinícius e segundo o caso Maicon Douglas. Primeiro, gente, Vinícius. Vinícius foi anunciado oficialmente pelo Goiás para jogar a Série A de 2022. Até aí você fala, pô, normal, beleza. Eu tinha noticiado a informação aqui ontem de manhã. Só que tem o pior disso. O Bahia contratou ele antes do que o Goiás. O Bahia contratou Vinícius antes do que o Goiás e, consequentemente, Vinícius está indo por empréstimo para o Goiás até o final de 2022. E o Bahia tinha assinado um pré-contrato com Vinícius em novembro, antes de acabar a Série A. E o Bahia contava com um jogador para jogar a Série A. O Bahia estava projetando ficar na Série A e contar com Vinícius, já que o salário ali ia girar na casa dos 180 mil reais por mês. E o Bahia, pô, eu na Série A eu vou conseguir pagar esse salário, porque o contrato foi firmado em novembro desse ano. O Bahia ainda não tinha sido rebaixado para a Série B. Só que, qual é o problema disso? Nada disso ficou claro para a torcida. Nada disso foi... Vinícius não foi anunciado oficialmente pelo Bahia e depois emprestado para o Goiás. Ele literalmente não foi anunciado pelo Bahia e foi anunciado como novo reforço do Goiás. E aí todo mundo pensou, pelo menos eu inicialmente, ele foi contratado em definitivo pelo Goiás. Mas não, o Bahia contratou ele até o final de 2023, em definitivo, beleza, a custo zero, até porque estava terminando o contrato com o Náutico. E aí ele foi repassado por empréstimo ao Goiás até o final dessa Série A. E aí, em 2022, no finalzinho ali, dezembro, ele volta para o Bahia, já que ele pertence ao Bahia. Surreal, né, gente? Surreal. O jogador foi contratado pelo Goiás e horas depois ele foi anunciado como contratação do Bahia, só que depois foi explicado que ele foi repassado por empréstimo. Surreal, né? Outra loucura, caso Maicon Douglas. Maicon Douglas foi anunciado oficialmente pelo CRB. Só que aí talvez o absurdo nem seja tão grande, mas é um pouco também. O contrato de Maicon Douglas termina agora, no final do ano, beleza, com o Bahia. Terminando o contrato agora no final do ano com o Bahia, iria haver bem dizer, uma nota explicativa que o jogador estava se desligando do clube, pererê, parará e tal, e ele sairia do Bahia e seria anunciado oficialmente ali pelo CRB. Em teoria, esse é o normal, só que fugiu da normalidade mais uma vez. O CRB, antes de terminar o contrato com o Bahia, o CRB já anunciou como novo reforço para a temporada 2022. Surreal também, né? Maicon Douglas vai jogar a Série B aí pelo CRB. Cara, Maicon Douglas foi aquele jogador que jogou poucos jogos convincentes no Bahia. Muita gente fala que faltou dar mais oportunidades para ele. E é um jogador que, de fato, ele pode ter sua utilidade sim na Série B. É um jogador interessante. Para a Série B, acho que pode ser útil sim para o CRB. O Bahia poderia tentar renovar, mas o CRB já foi lá e anunciou oficialmente como novo reforço para 2022. Inclusive o CRB anunciou um pacotão aí de 4 jogadores que vão jogar na próxima temporada. Bom, esses foram os absurdos de comunicação do Bahia com seu torcedor, surreal mesmo. Óbvio, não teria como pagar um salário de 180 mil, 200 mil reais para Vinícius na Série B não. Mas pô, se tu contratou o jogador, anuncia oficialmente e esclarece para tua torcida. Só que nada disso foi bem feito, tá uma baderna mesmo o Bahia nesse momento. De tudo, viu? Financeiramente, politicamente, tá uma baderna literalmente Bahia nesse momento. Bom, Maicon versus Hernanes. E tem também a molecada que o Sport quer do Atlético Paranaense. Vamos começar pela molecada. Segundo o site O Gol, o Sport está interessado aí em 5 jogadores do Atlético Paranaense, tá tentando pegar por empréstimo aí para jogar a Série B do ano que vem. Mas o nome já foi vetado desses 5. O Gol, ele noticia que Jader e Reinaldo são os jogadores aí que o Sport tem um interesse, são os nomes aí mais fixos que o Sport tem interesse. Outro jogador que o Sport tem interesse é Jaderson, que é ponta esquerda e também pode jogar na lateral esquerda. Os jogadores do Atlético Paranaense, essa molecada, tem números fracos, a maioria é tipo assim, 50 jogos, 2 gols, 2 assistências, são números bem fracos mesmo dessa molecada do Atlético Paranaense. Bom, a gente pode se aprofundar nisso caso aconteça a contratação. Só para deixar claro aí que Jader é um nome que está muito difícil o Sport trazer, porque o Atlético Paranaense não tem tanto interesse de emprestar para essa temporada não. Bom, mas pode acontecer ainda o negócio. E aí a gente chega no seguinte ponto. Eu tinha gravado um vídeo
Se eu não me engano, foi na terça-feira ou foi na segunda. Acho que foi na terça-feira. Foi na terça-feira. E na quarta-feira, Diego Souza estava praticamente fechado com o Sport e ele tinha indicado Maicon, Everton e Anderson Martins. Na terça-feira eu desci a lenha falando: meu irmão, eu tô muito preocupado com o Sport, surreal, né? Quando eu posto negócio, um dia depois tudo muda, é impressionante. E é isso mesmo, futebol é isso mesmo, é dinamismo. Na terça-feira, o Sport tinha já contratado o Nicolas Watson e estava com interesse em Raí Vanegas, jogadores de um que jogava na Colômbia, que é o Raí Vanegas, que ainda tem um interesse, e o Nicolas Watson na segunda divisão da Argentina. Gente, é o seguinte, e agora falando dessa molecada do Atlético Paranaense que o Sport tem interesse, eu falava, meu irmão, eu tô preocupado. Por quê? Não dá pra gente subir pra uma Série A, gente depender dessa molecada, pô. Depender de jogadores que não tem currículo nenhum. Depender de Raí Vanegas, que não fez absolutamente nada na sua carreira, com todo o respeito ao jogador. Ele jogou na Colômbia, gente. Trellis tem números infinitamente melhores do que Raí Vanegas. É isso mesmo, Trellis, nosso treloso, que graças a Deus vai sair do Sport. Então, assim, Raí Vanegas, que não tem currículo nenhum na carreira, nenhum currículo grande, não foi artilheiro de nada, não tem nada na carreira. E Nicolas Watson, jogador de segunda divisão da Série B da Argentina. Se o Sport contratar esses jogadores aí, molecada do Atlético Paranaense, achando que isso vai resolver alguma coisa, não vai, gente. Esses jogadores, eu não boto fé nenhuma que esses caras vai despontar agora. O Sport podendo trazer um Diego Souza, um Maicon, um Everton, cascudos, beleza, aí eu falo, pô, interessante. Tu vai unir o útil ao agradável, é o que tem pra hoje. Tu vai trazer os caras cascudos e tu vai trazer a molecada quando precisar de explosão no segundo tempo, quando precisar substituir, beleza, tu vai ter uma mescla ali. O que não pode é depender dessa molecada aí. E também o que não pode é só contratar Maicon, Everton, Diego Souza, achar que tá tudo resolvido. Isso também é um erro. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Maicon, Everton, Diego Souza, e ali do outro lado tu vai ter uma molecada do Atlético Paranaense, se o Sport contratar. Raí Vanegas e Nicolas Watson, beleza, eu não condeno não, é mais ou menos isso aí, o Sport não tem condições de fazer muito mais do que isso não. Então, beleza, eu tô nessa linha aí, na mescla, o que não pode é um ou outro, aí eu já discordo. E por falar em um ou outro, muita gente trouxe aí na polêmica dos debates Maicon e Hernanes. Eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, literalmente só sobre isso, num vídeo. Vamos lá, primeiro, e também sobre Diego Souza e Mikael. Já teve, aspas, treta que o empresário de Mikael não gostou, não tá gostando da chegada de Diego Souza, caso se concretize, e tem um certo sentido nisso sim. Bom, Maicon e Hernanes. Caso o Hernanes continue, que ele tá de férias lá na Itália, e é uma grande incógnita, eu só tô colocando uma especulação aqui, a gente contaria com os dois, agora óbvio, traz jogadores para repor ali. Por exemplo, Maicon e Hernanes, o que é um fato, não aguentam jogar 90 minutos. Não aguentam. Eles não aguentam jogar nem 70 minutos competitivos ali em alto nível. Não aguentam, gente. Essa é a pura realidade. Então, Maicon não vai vir ganhando fortuna. Hernanes não ganha salário alto. Não ganha nem mais de 100 mil reais por mês. Nem isso ele chega a ganhar. Então, não são salários exorbitantes. Traz Maicon, tenta renovar com o Hernanes, beleza, se Hernanes não quiser, muito obrigado, Hernanes. São jogadores de diferentes posições. Maicon é um segundo volante, um pouquinho que avança um pouco mais, e Hernanes hoje só joga de meio atacante, só dá para jogar de meio atacante. Então, traz Maicon, deixa Hernanes e traz molecada para repor isso aí, quando eles estiverem cansados. O Nicolas Aguirre, que o próprio Florentino indicou, traz um meia atacante ali para repor Hernanes. Eu sei que a gente tem o Everton Felipe que pode fazer isso. Ah, e Gustavo? É porque eu tô contando, gente, que essa molecada, que Gustavo vai sair, que Mikael vai sair. Eu tô contando com isso. Só que aí a gente chega num outro problema. Mikael versus Diego Souza. Eu vou fazer também um vídeo específico sobre isso. Já adianto que não dá para os dois jogarem de titular. Não dá. São dois centroavantes fixos. Para jogar no 4-4-2 é impossível. É bem dizer impossível. E aí chega um problema. O empresário de Mikael já se declarou que não é muito favorável à vinda de Diego Souza. E de fato, ele tem uma certa razão nisso, olhando o lado de Mikael. Isso é óbvio. Vocês não lembram, não? André versus Mikael, o que é que deu? Nenhum estava rendendo bem naquele momento. Vocês não lembram, não? Hernanes e Thiago Neves, e Gustavo estava comendo banco naquele momento, e estava tendo a disputa ali entre Hernanes e Thiago Neves.
Ninguém conseguiu render naquele momento. Só quando saiu o Thiago Neves, só quando saiu o André, e aí Gustavo e Michael teve mais oportunidade, é que eles renderam. Então tem esse porém também. Eu fiz aqui, dei uma análise bem superficial, mas é para não alongar muito o vídeo, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso aí também. Então assim, eu gosto de contar com todo mundo. A temporada é longa, tem muitos jogos, eu acho que dá para o Sport até vislumbrar um algo a mais, ganhar uma Copa do Nordeste, por que não? Então, eu sou favorável à contratação de Maicon, de Everton também. Pô, quer contratar um ponto esquerda novo, molecão da base? Ou então um Raí Vanegas da vida? Beleza, agora traz um cara mais cascudo, tipo Everton, do Grêmio. Beleza, eu sou favorável a isso. O que não pode é uma coisa ou outra. Eu acho que tem que aliar os dois aí pro Sport e subir pra Série A no ano que vem. Eu penso assim, não sei se tu pensa assim também. O que eu acharia um erro absurdo é chegar Diego Souza e escantear Mikael. Isso é um erro escandaloso. Por quê? Pô, se Yuri Romão disse que pretende contar com o jogador para a próxima Série B, pô, se chegar Diego Souza, eu coloco Mikael de titular e Diego Souza chegando no segundo tempo, entrando no segundo tempo. E aí, beleza, pode ter um revezamento ali, quando o Mikael estiver desgastado, Diego Souza vai titular um jogo. Na quarta, Mikael titular, domingo, Diego Souza. Caso aconteça um desgaste natural de Mikael, beleza. Agora, o que não pode é coloca Mikael no banco e Diego Souza titular. Isso é um erro grande. Isso é um erro dos grandes. Só que, óbvio, nada disso ainda a gente pode ficar cravando tanto, porque falta só a confirmação do anúncio oficial. E aí tem um monte de debate pra gente fazer sobre isso aí. Porque Mikael é um ativo do clube. A gente não pode deixar de valorizar o jogador, não. Ele tem muito potencial para ser o artilheiro da Série B, se montarem um elenco para ele. E ele sendo artilheiro da Série B, vai valorizar ainda mais o jogador, né?